Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 23 de novembro, mais precisamente terça-feira, a Netflix disponibilizou para nós a segunda parte de Mestre do Universo. Um dia antes, na segunda, eu entreguei aqui no canal da Comic House um vídeo em que eu fiz uma análise sobre o trailer dessa segunda temporada, dessa segunda parte, em que eu fiz várias previsões do que de repente a gente poderia ver. E, por sinal, várias delas se comprovaram. E eu aproveito para te convidar a assistir esse episódio. Só é você clicar nesse card aqui, lindo e maravilhoso, aqui em cima, para você assistir esse episódio que eu fiz com bastante carinho para vocês. Mas voltando ao episódio de hoje, ele é um episódio diferente, normalmente, do que você vai ver aqui no canal da Comic House. É um episódio que na edição, nesse, não vai ter edição, não vai ter a introdução de imagens, de trilha sonora, de vídeos, vai ser só eu e você, num papo reto e sincero, para te responder a pergunta que você pode estar fazendo agora. Manassés, vale a pena assistir essa segunda parte? E eu vou te responder isso de várias formas durante os próximos minutos que estão por vir. Mas é um episódio também que, como eu vou fazer essa análise crítica, vai ter várias revelações. Então, se você não quer saber dessas revelações, eu sugiro nesse momento que você feche seus olhos, tape seus ouvidos e vá assistir os outros episódios do canal da Comic House. Mas, se você não se preocupa com eles, fica comigo que eu te garanto que vai valer a pena essa nossa conversa. E já que eu falei de conversa, antes da gente começar essa conversa literal sobre o episódio, eu vou pedir que você faça algumas coisinhas por mim. Procura o botão de curtir, está logo aqui embaixo. Curte o episódio. Não deixa de comentar também, porque quando você comenta, você instiga outras pessoas a comentarem também. E eu vou participar desses comentários, eu vou responder cada um deles. Eu não vou deixar o teu comentário a ver navios nesse mundo virtual. E vou pedir também que você se inscreva no canal, compartilhe os vídeos do canal com todo mundo, porque assim o canal da Comic House cresce. E a gente cresce junto nessa conversa semanal. Como também não deixa de me seguir no meu perfil pessoal, @manassesfilho e @Comic House. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje, que é Pelos Poderes de Grayskull. Vale a pena assistir a segunda parte de Mestre do Universo. E eu vou te dizer que a série, essa segunda parte, tem pontos positivos, pontos negativos e incoerências. E por falar em incoerência, eu vou logo para a primeira, que está logo no primeiro episódio, ao apresentar Mentor como pai biológico de Teela. E isso é uma incoerência tremenda, porque em nenhum momento na série clássica nós vimos isso. Inclusive, num dos episódios da série clássica que chama A Origem de Teela, Teela, ao questionar ao pai quem eram os seus pais biológicos, ele disse que o pai dela foi um dos homens mais corajosos e honrados que teve a oportunidade de servir ao lado, mas que morreu. E a mãe, num dado momento, é um segredo que não pode revelar, mas que quando for o momento certo, ela vai saber. E ela aceita aquilo de boas. E aí vem a nova série agora, essa Mestre do Universo, e diz que não, ele é pai biológico. E algo de uma incoerência tremenda, porque imagine só, se ele dizia que o pai tinha morrido, ele sabia que a mãe não podia revelar e ela aceitava de boas, então por que ele já não dizia logo que era o pai dela, o pai biológico, e que dizia que a mãe não podia revelar? Já era a ideia de que se ela aceitava aquilo, ela não contestava, não criava birra, não fazia confusão, então já dizia logo. Então há uma incoerência tremenda em relação à série clássica. Mas também uma cena que eu abro aspas para um ponto positivo, porque é uma cena belamente construída, é poética até, e faz uma crítica, um paralelo muito com a nossa realidade. Porque nesse momento está o mentor, a feiticeira e a Teela, quando jovens, a Teela inclusive literalmente como jovem, que ela está com um bebê nos braços do mentor, os três estão conversando, e ela diz que não vai poder ficar com eles. Ela vai iniciar uma jornada agora para poder ter aprimoramento dos seus conhecimentos e aprimoramento dos seus poderes. E que ele treine Teela para que ela possa ser uma grande guerreira no futuro, inclusive protegê-la também. Protegê-lo, né? E ele abaixa a cabeça, chora, ela coloca a mão na cabeça dele, passa a mão no rosto, se despede dizendo que é meu mentor, vai caminhando para uma sala abaixo deles, ela ouve o choro de Teela, e aí olha para trás, lamenta aquilo, chora também, mas segue o seu destino. Nesse momento, como falei, um paralelo muito forte com a nossa realidade, com muitas vezes crianças com tristeza ou com choro se despedem de suas mães, que elas mesmo com o coração apertado seguem em frente em rumo às suas obrigações, ao seu trabalho, à sua jornada de trabalho que precisam ter para poder levar o sustento para casa. Então, é uma cena bonita, obviamente tem a sua incoerência narrativa, mas ela é muito bem construída e causa um impacto e traz esse debate para todos nós. Segunda incoerência, e não menos importante, a ideia de Adam conseguir se transformar em He-Man sem a espada. Isso, obviamente, em nenhum momento na série clássica foi comentado. Foi uma decisão narrativa e criativa para
para essa nova ideia de mestre do universo, e que é justificada que sem a presença da espada ele consegue acessar os poderes de Grayskull, porém a ausência dela, da espada, faz com que ele assuma uma figura bestial, uma figura selvagem, quase um Hulk que literalmente esmaga, porque ele é desprovido de razão, mas em compensação ele é um guerreiro maravilhoso, estupendo, né? Luta de forma descomunal, como eu nunca vi He-Man lutar em nenhum momento, inclusive nessa segunda parte. Então, um momento interessante, mas tem um ponto negativo também. A ideia dele ter um combate logo no começo dessa segunda parte com o esqueleto, ela é tão vertiginosa que ela nos tira a possibilidade da gente ter fôlego. O fôlego que é necessário para a gente ter o impacto de tudo aquilo que está vendo. É tanto que se você tiver a capacidade de reassistir, você vê que ela não tem o mesmo poder de cena como tinha na primeira vez que você assistiu. E que, por sinal, é um outro problema também, quando nós vemos no final do episódio, He-Man lutar novamente, agora Adam finalmente recuperando a espada e podendo lutar contra os monstros que estão lá, daquele exército que se vê no trailer, de lutar contra demônios, monstros e algo que tanto aparece, dragões e assim por diante. A cena também não tem o mesmo impacto. Ela é tão vertiginosa que acaba ela não favorecendo realmente a figura do He-Man como poderia favorecer. Ela acaba, inclusive, a cena do combate favorecendo outros personagens, como o caso da Anda, do mentor, do Rei Randor ou até mesmo do Corpo. Mas o He-Man, por sua vez, não é tão bem aproveitado nessas cenas de luta. Que, por sinal, tem um momento até interessante. Já que falei do dragão, aquela cena que nós vemos no trailer dele matando um dragão caído e conclamando os Eternianos para lutarem, ela tem muito mais impacto no trailer do que realmente naquele momento da série. Que é uma coisa muito comum, é justamente o trailer ter essa particularidade de nos pegar, ser mais magnético em relação às nossas expectativas. E a cena, obviamente, construída para até aquilo chegar, ela não causa esse impacto que nos dá no trailer. E nem na própria série. Ela não supre as nossas expectativas, pelo menos eu falo por mim. E isso é um grande problema também para a série, esses momentos de talvez atender à ideia de poder. Muitos fãs que comentaram, que criticaram a ausência do He-Man agora, essa ideia do He-Man está tão presente, mas pouco desenvolvido como poderia ser. Entretanto, um ponto positivo demais. Os outros personagens são muito bem desenvolvidos. O Adam é bem desenvolvido, ou inclusive um detalhe interessante. Se na primeira era muito focado na ideia de Tila, nesse a série ela consegue desenvolver, como já falei, o Adam, o mentor, a própria Tila, o Rei Randor, a Rainha Marlena, o Corpo. Os vilões também são bem aproveitados, são bem explorados nas suas formas de pensar. E isso é um ponto muito positivo para a série. A série consegue explorar bem as capacidades de cada um deles, as suas indecisões, os seus medos. É muito, muito bom mesmo. A ideia, por exemplo, de falar da Maligna, por exemplo, é algo muito legal, porque ela vai mostrar a infância de Maligna e mostrando que ela não é tão ruim quanto realmente se imagina. Por sinal, vou até te convidar uma coisa. Há 2 meses eu fiz um episódio bem longo, em que eu fiz uma análise completa, talvez a mais longa e completa, sobre Mestre do Universo, a primeira parte, em que eu falei sobre várias curiosidades sobre a série atual, a série clássica, fiz as conexões, e eu te recomendo a você clicar nesse card aqui em cima. Ele tem 1h21 esse episódio, é longo, mas ele está todo minutado, você pode assistir parte por parte da forma como você quiser e na hora que quiser. Então assiste ele, que tem várias coisinhas que eu comentei lá que se comprovaram nessa segunda parte. É bem legal ele. Mas voltando à ideia da construção psicológica de Maligna, nós vemos uma infância sofrida, de abusos, de abandono, de tristeza, de injustiças que ela sofreu, que sobre ela exerceu uma percepção de mundo muito negativa. De que por mais que exista nela uma vontade de poder sobrepujar o mal que tem dentro dela, mas o mal que a cercou e que ela viveu é muito maior. E esse ambiente de medo, de opressão que ela viveu, por sua vez, traz para a gente uma discussão, outra discussão muito interessante, de falar das relações abusivas, das relações tóxicas que podem existir. E nesse caso, entre ela e Esqueleto. Porque ela encontrou em Esqueleto uma figura de proteção, uma figura forte que a protegia. Entretanto, o preço para ela conseguir essa proteção é muito alto, que culminou numa relação tóxica em que o Esqueleto a explora, a diminui, a maltrata, a desmoraliza, em prol do que ele mesmo quer, que é a autossatisfação.
Então é muito interessante como isso vai discutir e que num dado momento, muito por interferência do Homem-Fera, que vai sendo mais bem explorado, e da relação que ele tem com a Maligna, e também da relação do mentor que fica minando na cabeça dela em relação ao todo o poder que ela tem, que agora ela como feiticeira, realmente a feiticeira de Grayskull, realmente ela precisa viver debaixo dos sapatos ou do cajado de esqueleto. Então isso faz com que ela comece a ter uma nova perspectiva de vida, em que ela acaba criando um plano para poder se apossar da espada, fazer o esqueleto perder o poder que ele tem, voltar à forma sem o poder de Grayskull, e por sua vez, com a espada agora invocando os poderes de Grayskull. Eu acho bem interessante essa construção da personagem, de explorar esse passado dela, mas a ideia dela poder ter o poder de Grayskull nas mãos, eu acho uma coisa muito forçada. Por sinal, a ideia de várias pessoas poderem acessar o poder de Grayskull e, por sua vez, poderem ter esse poder, me lembrou muito a ideia até de Shazam, do Capitão Marvel, dele poder distribuir esse poder, mas lá, coerente, mas dentro da série do He-Man, um pouco mal aproveitado, mal desenvolvido isso e pouco explicado. Então, acho uma coisa que, infelizmente, um ponto negativo da série. Que, por sua vez, traz a ideia agora, ela com esse poder magnânimo que ela tem, um poder que dá a ela, diante de tanta tristeza, tanta maldade que ela sempre viveu, uma ideia de como agora é onipresente, onisciente e onipotente, ela pode contemplar todo o cosmo, ela vê uma coisa muito triste, ela não vê sentido nenhum no mundo, no universo, para falar a verdade. O universo é todo composto por tristeza, ódio, morte, insatisfação, infelicidade, traições. Então, por que um universo desse deve continuar existindo se tem tanta coisa ruim? Então, no momento, Thanos 2.0, porque enquanto Thanos teve a ideia de dar um estalo e matar, eliminar 50% da população de todo o cosmo, ela não. Ela acha que todo o cosmo deve deixar de existir. Inclusive, uma das primeiras decisões dela já acaba minando, por sua vez, a ideia de uma vida pós-morte, destruindo o paraíso. Então, todos aqueles heróis que você viu que estavam em Pretéria, tudo é destruído ali. Que, por sinal, eu acho é uma ideia boa, a ideia dessa discussão de o porquê continuar lutando se agora não existe um pós-morte, algo além, mas também é algo desnecessário fazer aquilo com todos aqueles personagens que podiam ser aproveitados. Ou esperamos que de repente venham a ser aproveitados num outro momento. Que aí eu vou conectar várias coisas mais para frente, encerrando esse episódio. Mas voltando à ideia da Maligna, acho um ponto negativo. Voltando à ideia de Gorpo, por exemplo, ou melhor, de pessoas que voltam, o Gorpo, ele retorna por meio do chamado de Tila. E, por sua vez, agora é um ser também onisciente, onipresente, porque ele consegue estar em vários locais ao mesmo tempo e com um poder enorme. E como vocês sabem, aquele O, na primeira temporada, é dito que aquele O é de oráculo. E ele agora volta do mundo dos mortos com uma roupa diferente, uma roupa branca, e com um poder incrível, podendo, como falei, onisciente, estar em 3 linhas de batalha duelando contra seres, como é o caso de Maligna, agora com os poderes de Grayskull nas mãos, do outro lado lutando contra o Senhor das Trevas e ainda num outro ponto auxiliando Tila, Mentor e Anda a lutar contra outros vilões, sem perder o seu poder e lutando de igual para igual em 3 momentos diferentes. Achei muito legal o retorno de Gorpo, a ideia de um personagem principal morrer, obviamente, da forma que foi construída na primeira parte, foi bem legal, mas que podia ser dado um outro rumo, e acho bom ele ter retornado, porque a ideia dele ter retornado agora com um oráculo 2.0, um corpo 2.0, também vai se justificar para os novos rumos que a série talvez venha a tomar. Para falar a verdade, a ideia de que muitos personagens, inclusive, sendo modificados em suas estruturas agora, tem muito a ver com isso também. Porque a ideia de pacato não é mais o pacato que nós conhecíamos. O pacato agora é um gato guerreiro, dentro das suas limitações, que não abaixa suas patinhas e suas garras para ninguém, diante das suas limitações, óbvio. Mas não tem mais o mesmo medo. Os outros personagens também, a própria Tila agora, como feiticeira, e infelizmente, eu já abro uma aspas antes de dar continuidade à Tila, a feiticeira morre. E morre na ideia do auto-sacrifício, mas morre de forma física, porém continua. E não sabemos se continuará de forma espectral, lembrando muito a ideia do que foi o Obi-Wan Kenobi auxiliando o Luke Skywalker. Mas a ideia da morte dela é um ponto positivo, macabramente positivo, se é que vocês me entendem, porque também vai se justificar para os novos rumos que a série vai tomar.
Mas voltando a Tila, por sua vez, ela agora como nova feiticeira, ela também quebra algo que é muito importante para a própria narrativa futura. A feiticeira, como vocês lembram, ela não conseguia sair do castelo de Grayskull da forma humana. Ela normalmente só saía e se apresentava de forma humana em outros lugares quando estava de posse de um cristal. Sem ele, ela não conseguia ficar. Inclusive, esse cristal dava um tempo limitado a ela ficar como humana. Normalmente, ela, quando saía do castelo, ela se apresentava como Zoar. A nova administração, a nova forma de seguir agora em relação ao castelo de Grayskull e feiticeira, agora como Tila como feiticeira, é que ela pode sim sair, ela determinou novas regras e agora ela sai quando quiser como humana e pode ficar lá atuando como feiticeira como bem quiser. Por sinal, uma nova feiticeira de fôlego novo, de ação nova, porque ela tem a capacidade não só de usar seus poderes de magia, mas não esqueçamos, Tila também é uma habilidosa guerreira, não só no combate corpo a corpo, mas também no combate de armas. Então, também algo interessante para o que está por vir. E aí algo bem legal que eu não vou ainda falar. Eu ainda não vou falar. Fiquem comigo que tem uma curiosidade que fecha todos esses comentários que eu estou falando a respeito do que está por vir. Voltando, ponto positivo, não vou falar dos negativos ainda, não. Ponto positivo. Ele também falar a respeito dos segredos que muitas vezes nós podemos manter, que por mais que tenham boas intenções, mas das consequências que eles podem exercer sobre nós. E isso é bem explorado quando nós vemos, de repente, a ideia de o próprio Adam pensar sobre as consequências de ter mantido a ideia de não revelar que era o He-Man e de como aquilo ocasionou vários problemas, inclusive na relação dos pais. Porque, como vocês lembram, na primeira parte, a rainha Marlena, quando soube da morte de He-Man, sabia que ali tinha morrido não só He-Man, mas o filho. O rei Randor descobriu naquele momento que o campeão de Eterno tinha morrido, He-Man tinha morrido, e que o filho dele também tinha morrido, e que a rainha, a esposa dele, sabia que ele, o filho, era o He-Man, mas nunca havia contado para ela. E de como esse segredo que existiu entre os dois ocasionou numa distância, num distanciamento. O casamento entre ambos não está bem. E de como esse segredo não só abalou a relação deles dois, de marido e mulher, do rei e da rainha, mas também de todas as pessoas que o cercavam. A própria Tila ficou muito triste por nunca ter se dito a ela que ele era quem era, na verdade, né? Mas isso é um ponto positivo demais, trazer também essa discussão para a história. Outro ponto legal também é da gente poder ver como os personagens, como já falei a princípio, muito bem explorados, inclusive um muito bem explorado, que eu sempre achei legal e sempre defendi, que Adam, a ideia dele empunhar a espada e se transformar em He-Man, na verdade é apenas uma materialização de quem ele era. Um cara corajoso, determinado, disposto ao auto-sacrifício, inclusive tem episódios na série clássica que mostram muito isso, e que inclusive eu falo até naquele episódio que eu já comentei da análise que fiz da primeira temporada, da primeira parte, eu tenho um episódio que eu falo sobre isso lá. Mas voltando, a gente vai ver Adam, por exemplo, lutando com a espada, habilidosamente, lutando com coragem, sendo um bom estrategista também. Todas as qualidades que tem em He-Man, lá está nele. E que, por sinal, a ideia do altruísmo, da ideia de como ele está disposto a ir até o fim, do que ele acredita, em dado momento ele até concede poderes ao esqueleto, ainda com a ideia de poder imaginar que o esqueleto pode se converter ao bem. O humor que agora, com o retorno dele como Adam e como He-Man, também agora estão presentes. Num dado momento, inclusive, ele cai em cima do jato da Rainha Marlena e diz até, mamãe, você pode me deixar cair lá na zona de batalha daqui a pouco? Então, são momentos que o He-Man tem na série clássica, tinha aquele humor muito presente dele, que ele sempre foi capaz disso, e que a volta dele agora, tanto como Adam como He-Man, também trazem. Que, por sua vez, agora a gente, fechando o episódio, tem algumas coisas interessantes. A ideia de que agora a Maligna, por sua vez, ela dentro desse combate que sempre teve dela entre bem e mal, ela acaba se convertendo e se redimindo, algo que eu havia já previsto também em episódios, nesse episódio que eu já comentei com vocês, o episódio da análise maior que já fiz sobre o Mestre do Universo, ela se redime, agora na pessoa do bem, o esqueleto é derrotado, não morto, ela agora finalmente está de boas com o Adam, e que por sua vez Adam termina a série num momento interessantíssimo, ele colocando a mão sobre Tila, como se agora, talvez ambos agora possam ter o seu momento, como sempre ela sempre teve uma grande admiração por He-Man e por Adam,
mas que ela queria uma junção dos dois. Agora, finalmente, ela descobre que ele é o grande herói que ela sempre viu e nunca tinha observado antes, na ideia de que ele não precisava ser o He-Man, mas que como Adam ele já era o próprio He-Man, não transformado, agora talvez os dois possam ficar juntos no que está por vir. E o que é que está por vir? Essa que é a grande questão. Mas eu ainda também não vou falar não, porque eu tenho que falar antes dos pontos negativos. Pontos negativos também, a ideia de, por exemplo, verborragia. No quarto episódio, na segunda metade, para falar a verdade, do quarto episódio, tem momentos em que os personagens estão conversando em demasia, quando se nós pensarmos direitinho, diante de um cenário daquele, de um momento chave, que era necessário agilidade, desenvolvimento, se resolver, alguns personagens ficam conversando demais, sem necessidade, quando de repente tá lá o pega para capar e aquele personagem é um personagem chave, como o caso de Tila. Tila tá lá conversando com o mentor, enquanto tá o pega para capar lá no salão do Castelo de Grayskull entre He-Man e Esqueleto contra a Maligna. Então, algo que, e além do que pega para capar, que está também do lado de fora, de hordas que foram invocadas pela Maligna, de demônios que estão lá lutando contra todos os Eternianos que estão lá lutando. E ela fica lá ainda batendo papo. Então, algo que meio que se injustifica e que eu ainda digo mais. Isso não é um demérito ou mérito dessa série em si. Tem muitos filmes com pessoas ou até séries que passam por esse problema. Outro ponto negativo também é a falta de aproveitamento dos outros personagens, dos outros heróis que já atuaram tanto na série clássica, que são aproveitados, apesar de aparecerem, como o caso do Ariete, como o caso do Abelhão ou do Stratos e de outros personagens, são pouco aproveitados na série, enfatizando muito na série de combate final, aquele combate gigantesco, a presença só do Mentor, da Andra, do Gorpo e do Rei Randor. Os outros personagens são mal aproveitados. Que, por sinal, tem um outro problema também, aquela cena de combate, ela, quando nós vemos em outros filmes, ela tem uma particularidade. E isso também é um demérito também de outras produções feitas também. Quando a gente vê, eles procuram enfocar nos outros personagens e não querer mostrar muito o que está acontecendo ao fundo com outras cenas. E sempre com cortes muito rápidos. Porque a gente sabe que ali, quando se trata de um filme com pessoas, aquelas pessoas muitas vezes estão sendo dirigidas e a quantidade é tão grande que a produção vai fazendo com que eles fiquem duelando e não fiquem mostrando muito alguns que vão caindo quando eles estão ao fundo. Quando no desenho isso é mais prolongado, ele causa para nós uma falsa imagem daquele combate. Porque num dado momento, inclusive tem um outro ponto negativo também, mas vou me ater primeiro esse da luta em si. Então, os Eternianos, os outros heróis lutando contra aqueles demônios, aqueles monstros, e você fica olhando ao fundo eles lutando, parecem até aqueles bonequinhos, aqueles marionetes com soquinho que ficam batendo um no outro. Que nada acontece, ninguém cai, todo mundo fica em pé, é incoerente. Não dá para nós aquele impacto que poderia ser da luta. E isso, como já falei, não é apenas demérito disso. Se nós somos, a gente vai encontrar isso em vários momentos. Inclusive no Batman Cavaleiro das Trevas, na cena final do confronto entre Batman e Bane, se você olhar o combate dos policiais contra os criminosos de Gotham, eles apenas ocorrem e vão ocorrendo, mas ninguém cai. Eles vão batendo um no outro, socando e ficam socando. E ninguém vai ao chão, ninguém vai ao nocaute. Isso é uma coisa que às vezes acaba quebrando um pouco o clima do próprio impacto da cena dela de forma macro. Outro ponto também negativo que eu vejo muitas vezes em algumas produções como essa, de combates, é criar zonas de neutralidade. Porque imagine, está lá um combate tremendo daquele, hordas descomunais, uma luta sem fim, monstros de todos os lados, coisa que não tem esse controle. Como eu espero, estão lá os heróis no meio, num determinado lugar, em que estão numa zona neutra que podem conversar, bater papo, tomar ações despreocupadamente. Isso nós vimos, inclusive, no último Vingadores. Num dado momento, a gente viu como a cena era. Thanos, do outro lado, com o exército dele de monstros, de inimigos, de soldados, uma coisa sem fim. Você olhar, não vinha, só via começo, não via fim. Começou a lutar contra os heróis. Num dado momento, chega o Tony Stark a cair no chão, o Peter chega, vai conversar com ele, bater papo, vão se abraçarem. Por favor, é algo que às vezes para mim não me dá o impacto que poderia ser, tira o impacto da cena, da composição da cena. Um monstro, uma monstruosidade de combate daquele, simplesmente está existindo uma reunião daquela forma, acho que quebra muito o ritmo. Mas voltando,
é um ponto negativo essa zona, essa bolha, essa zona de proteção que é criado lá, uma zona neutra. Isso são os pontos negativos que encontrei. Mas, obviamente, como eu falei, a série tem vários pontos positivos. E agora, amarrando, sim, para o final da série, como falei, o esqueleto ele é derrotado. Não é morto, é derrotado, leva um socão lá do He-Man, que por sinal tem um ponto interessante. O esqueleto se mostra como um vilão que ele é totalmente obcecado, não com a ideia de poder ter o domínio do poder. A ideia dele lembra até um pouco a ideia do que foi mostrado na Piada Mortal lá do Alan Moore, da necessidade de que ele precisa do He-Man para poder duelar. É como se um precisasse do outro. Obviamente, para o He-Man isso não é importante, mas o esqueleto na cabeça dele é, já que aqui é o último combate, é o combate final, nós vamos nos resolver aqui. O He-Man, obviamente, diz que isso nunca foi entre nós dois e não tem nada a ver com isso, dá logo um socão lá no esqueleto que vai lá para a caixa, lá para onde Judas perdeu as botas. E aí, ao término do episódio, é que a gente tem a grande revelação. Que aí se conectem muito com as outras coisas. Porque ele agora está na Montanha da Serpente, como vocês sabem, a Montanha da Serpente se transformou num templo de veneração à placa-mãe, à tecnologia. As pessoas lá são convertidas em ciborgues, meio homem, meio máquina. E, por sua vez, eles, os que estão lá, o Triclope e o Mandíbula, dizem que não seguiram o esqueleto por causa da placa-mãe. A placa-mãe, que é aquela estátua, aquele ídolo, uma águia, por sua vez, foi que fez com que eles não fizessem o certo, que é seguir o esqueleto. Eles foram coagidos por ela. Então o esqueleto olha para a placa-mãe, para o ídolo da águia, e diz, esse ídolo é que vocês veneram e não a mim? Então vai ser destruído. E aí mira o seu cajado devastador, jogando um jato de fogo na placa, a placa, por sua vez, para surpresa de nós, e aí sim, algo bem surpreendente, bem construído. A placa barra aquele impacto, e a placa, por sua vez, ou melhor, a estátua se abre e de dentro da estátua sai um ser cibernético numa forma feminina. Uma forma feminina gigantesca. Ela, por sua vez, vai se formando, as pessoas, os seguidores dessa seita tecnológica, inclusive o Mandíbula e também o Triclope, seguram o esqueleto, tiram o cajado devastador dele, e por sua vez ele começa a pedir que o soltem, e dessa figura descomunal, gigantesca, cibernética, saem 3 mangueiras que injetam o líquido da placa-mãe de nanotecnologia e vão convertendo o esqueleto. A cena vai terminando com o grito de esqueleto, sem a gente ver a conversão total, e aí foca no rosto dessa figura, desse ciborgue gigantesco, ou robô gigantesco, e da testa dele se abre e se revela o símbolo da Horda. Que aí sim vai se justificar em muitas coisas algumas decisões que foram tomadas com alguns personagens. Porque, como vocês devem lembrar, na série clássica, o grande momento que houve em Eternia e nunca foi mostrado para nós é que houve uma grande guerra lá. Uma guerra dos Eternianos contra a Horda numa invasão que quis dominar Eternia da mesma forma como fez o domínio em Etéria, que é onde a Dora está. Mas que foram banidos de lá porque o exército do rei Randor e de outras pessoas fez com que eles retirassem. Eles não conseguiram dominar aquele lugar. Então, talvez a ideia agora seja de trazer não só a Hordak, mas a Horda por completo novamente para a Eternia. E aí que tem um ponto interessante, porque a ideia da placa-mãe casa muito com o próprio Hordak, que vocês devem lembrar, ele não venerava a magia, inclusive no momento de discordância dele com o esqueleto. Ele não curtia a magia e sim a tecnologia. O próprio Hordak, então, nesse momento, a gente agora entende que ele foi convertido também dentro dessa perspectiva, como aqueles que estão ali na seita agora da placa-mãe também foram convertidos. Então, a ideia de personagens agora serem mais fortificados, uma feiticeira que possa atuar fora, que seja uma guerreira, um pacato que seja mais forte, mais decidido, mesmo não estando transformado em gato guerreiro, a ideia de um corpo que agora é um ser onipresente e tenha força para atuar, talvez sejam de extrema importância para o futuro da série, que obviamente vai depender muito da própria recepção do que vai ter essa segunda parte. Perguntas vão ficar como essa, como também uma pergunta até mais simples.
como Adam agora, todos agora sabem que Adam é He-Man, será que realmente agora ele vai ter necessidade de continuar ostentando a sua identidade secreta? Ou simplesmente vai utilizar a alcunha de He-Man porque todo mundo se acostumou com ela? Então, são perguntas que vão ficar para a gente, em que apenas o tempo vai ser responsável. E pelos poderes de Grayskull, agora eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham curtido o episódio. E na próxima semana eu trago um episódio diferente para vocês, dentro já dos modelos normais, porém com novidades. Então, sem mais delongas, vida longa e próspera para vocês e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!